Eu demorei muitos anos pra entender que a roupa certa não muda o meu corpo, mas ela muda a maneira como eu vejo o meu corpo. E mais ainda, ela muda a forma como o mundo me enxerga. Eu sempre amei moda, por muitos anos. Só que eu sempre sentia que a moda ela só fazia sentido em outras garotas. Quando eu colocava em mim, parecia que a roupa me engolia. Não fazia muito sentido. E não só engolia, tá? Eu sentia que as pernas não ficavam legais, porque eu sempre fui uma garota alta, então ficava tudo muito curto. O cropped não funcionava, meu dorso também é grande. Então não tinha aquela fluidez que as outras meninas diziam. E sabe o que eu achava? Que o problema era com o meu corpo. Mas deixa eu te contar um segredo, você não tem um corpo difícil não, tá? Você só não aprendeu ainda como ele funciona. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Neste vídeo você vai aprender de uma forma rápida, prática e real como vestir para o seu tipo de corpo. Como descobrir sua silhueta, como descobrir sobre proporções, como usar peças que vão estar ao seu favor. Gente, de verdade, esse vídeo será um divisor de águas na sua vida. E você vai sair daqui, além de ter muita técnica, você vai sair com muita confiança. Eu já falei 1 milhão de vezes que a confiança muda toda a nossa vida. Então pega um caderninho, pega a sua caneta, bora anotar, que eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a sua vida. E se você gosta de moda inteligente, já fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza absoluta que você sairá muito mais rico do que entrou. Bora lá falar de moda inteligente comigo. Vamos começar pelo princípio. O que é proporção corporal? Quando a gente fala de tipo de corpo, as pessoas já travam, né? Já tem aquele tabu. Só que, gente, não tem porquê. Primeiro de tudo, não é sobre peso. Que as pessoas têm medo, né? Ai, que não sei o que eu estou acima de peso. Isso nem existe. Quando a gente fala de tipos de corpo, é muito mais sobre o desenho que o seu corpo tem. Sobre como ele tem as proporções. Porque o seu corpo, ele tem 3 zonas principais. Ombros e bustos até o quadril. Então, essa área entre o ombro e o busto, cintura e o busto, quadril, essas 3 áreas, elas têm um equilíbrio. E como elas se equilibram vai mostrar qual que é a sua silhueta. Então existem 5 tipos de silhuetas principais. E eu vou te explicar agora cada uma delas. Vamos lá. Primeiro, o retângulo. É aquele corpo mais reto, onde ombro e cintura e quadril têm medidas parecidas. Então é aquele corpo um pouco mais reto. E qual que é o objetivo da gente conseguir com a moda deixar ele mais equilibrado e suave? Gente, o objetivo é criar curvas e estrutura. E como que a gente consegue isso, Má? A gente consegue com peças acinturadas, com cintos, com babados, com mangas bufantes, com saias em A, que ela cai um pouco mais abrindo. Depois nós temos o corpo triângulo, que é o famoso corpo pera, né? Onde os ombros são mais finos e o quadril é mais largo, então fica como se fosse um triângulo, uma pera. E, gente, como que você descobre seu corpo? Olhando no espelho, tirando uma foto, daí você faz as medidas. É só fazer esses traços. Faz do ombro ao ombro, da cintura e do quadril, daí você compara. Daí tá, como que a gente equilibra esse corpo triangular? Jogando volume pra parte de cima, que lembrando que o quadril é um pouco mais largo, então tem que ter um pouco mais de volume nesta área. Blusas com ombreiras, golas mais abertas, colares curtos, cores claras no topo e mais neutros embaixo, tá? Então sempre brincar com neutro pra sempre chamar mais atenção pra cima do que pra baixo, não vai ficar muito grande embaixo e pequeno em cima. Próximo nós temos o contrário, que é o triângulo invertido, né? Os ombros são mais largos do que o quadril. No triângulo invertido, gente, o foco é mesmo descer o olhar. Então em vez de você olhar pro ombro mais largo, você desce o olhar. Então o foco é mais pra essa área inferior. Então o que a gente faz? Pantalonas, saias rodadas, cores vivas na parte de baixo, texturas e tecidos que deem movimento para parecer que é maior do que é, que daí você tem algo mais equilibrado. Outro tipo de corpo, ampulheta, que são os ombros e quadril equilibrados com uma cintura bem marcada. Então, gente, é esse corpinho aqui de ampulhetinha, né? Que é aquele corpo maravilhoso de Marilyn Monroe. Esse tipo é mais fácil de equilibrar, que ele já é bem equilibrado. Então, o foco mesmo é manter a forma natural, bem preservada. Então, use peças que desenham seu corpo, como vestido envelope, tubinhos, croppeds estruturados, uma calça um pouco mais reta, porque esse corpo ele já é muito mais fácil de ser equilibrado. Então, você tem uma liberdade muito grande na hora de compor os seus looks. O próximo é o oval. O oval, ele tem um volume muito concentrado no meio do seu corpo. Então a parte mais larga vai ser a sua parte da cintura. Então normalmente as pernas são mais finas e o busto é um pouco mais cheio, né? Com peital. Então nesse caso a gente vai focar muito em alongar a silhueta. Então looks monocromáticos, tecidos fluidos, decotes em V, calças retas e vestidos mais soltos. Então tudo que te alonga, te puxe pra baixo vai funcionar muito bem com esse tipo de silhueta de corpo. Daí você chega pra mim e fala:
Ah, pelo amor de Deus, eu não vivi em nenhum desses corpos, eu sou uma alienígena. Não, amor, calma. Nós temos corpos reais. Corpos reais são uma mistura de vários deles. Então você tem que olhar e ver quais dessas características mais se assimilam ao seu corpo. E às vezes pode ter dois tipos de corpo, não precisa ter só um. Mas é bem normal ter esse mix. Mas antes continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo pra moda mais fresquinha sairá aqui primeiro que é melhor, canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continue aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, 7h30, saem vídeos novos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Gente, são mais 615 vídeos, tá? Hello, vamos estudar sobre moda. E também já me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram, TikTok, eu tenho certeza que você não irá se arrepender, ó. Dá like no vídeo, comenta, dá hype e inscreva-se, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Bora lá continuar. E agora, meus amores, que vocês entenderam realmente sobre silhuetas, a gente entra num conceito essencial, que é o equilíbrio visual, que é aqui que a mágica acontece. Quando você olha para um look no seu corpo e ele parece meio desajustado, parece meio estranho as proporções, é quase sempre porque o visual tá quebrado, então você não consegue ver o equilíbrio visual nele. Então a primeira regra de ouro de todas, já anota, gente, se você tem volume em cima, mantenha a parte de baixo mais enxuta. Eu falo isso desde o vídeo 1 no canal, parte de cima oversize, parte de baixo skinny e o contrário também. Se você tem volume embaixo, seque a parte de cima. E por que isso, Má? Porque o nosso olho humano, ele sempre vai buscar uma simetria, precisa estar bem equilibrado. Então se você tem manga bufante, saia rodada, bota, colar, um monte de excesso, você fica doido, o corpo dá pane, fala, meu Deus, tô horrorosa, parecendo um personagem. Mas se você se equilibra, pega uma blusa, uma estrutura, coloca uma calça reta, um escarpão, dá aquela alongada, o look parece mais planejado, mesmo sendo mais simples. E é ali que você realmente vê uma mulher estilosa, porque, gente, a maioria das famosas que a gente vê, eu vejo muito esses questionamentos, ainda mais no TikTok, tipo, você quer o look dessa mulher ou você quer o corpo dessa mulher? E na verdade que você quer o corpo, porque essa mulher, ela entende tanto sobre o corpo dela, entende tanto sobre proporções, que na hora de se vestir ela sabe o que cai melhor. E quando você olha, você fala, nossa, quero esse look, mas você não quer o look, você quer o corpo dela, você quer o entendimento dela. Então por isso que é tão importante você parar o que você tá fazendo e investir o seu tempo em entender de uma vez por todas o seu corpo. Outra regra fundamental também é a regra dos terços, porque o seu corpo, ele fica visualmente muito mais equilibrado quando você separa ele em 3 terços, né? 1 terço, 2 terços e 3 terços, do que em 50-50. Então, um exemplo que eu anotei aqui, ó. Uma blusa cropped com uma calça de cintura alta. Você tem 1 terço de topo e 2 terços de base. Resultado, silhueta alongada. Por quê? Você vai ter a sua parte das pernas, das partes inferiores, muito mais alta. Então, você vai conseguir 2 terços do seu corpo com roupa. Ele vai ficar com uma silhueta muito mais alongada. Diferentemente, se você colocasse, por exemplo, um cropped e uma cintura bem baixinha. Ia dar uma quebrada ali. Ou também, se tiver, por exemplo, excesso de tecido, colocar uma blusa que seja bem longa, com babados, cobrindo metade do seu corpo, descendo ali no quadril e colocar uma calça flare, gente, vai ficar tudo muito babado, muito volume e vai ficar bem estranha essa composição. E é exatamente nestes looks, ainda mais esses com excesso de tecido ou com essa má proporção, que você olha e fala assim, putz, tô achatada. Porque, gente, eu recebo todos os dias mensagens de meninas, mas não consigo me vestir, me sinto achatada, eu sou muito baixa, daí minha estatura não fica legal. Porque mesmo você sendo muito alto ou muito baixo, você precisa entender suas proporções, os seus terços, a sua silhueta, as suas características, que daí você consegue se vestir com mais eficácia. Então, querendo ou não, essa é uma das maiores viradas de styling, precisa entender pra se vestir cada vez melhor. Porque foi como eu falei, você pode olhar pra uma artista e falar, caraca, eu quero esse look. Só que o look funciona no corpo dela e não funciona no seu. Então você pode pegar as mesmas roupas e colocar no seu corpo e ficar horroroso, porque tudo precisa de proporção, entendimento e conhecimento também, que nunca é demais, né? Agora vamos pro meu capítulo favorito, que é cor, textura e ilusão de ótica. Gente, vamos falar da parte mais forte, mais sutil e mais poderosa, que é cores claras ampliam e cores escuras retraem. Então por que as pessoas falam, nossa, toda modelo precisa se vestir de preto o tempo inteiro, com esses looks aqui off-duty das modelos? Por quê? Porque o preto te dá uma imagem mais slim, então você parece mais unificada, mais alongada. Então essa sensação que as modelos, por exemplo, com a sua imagem, querem parecer pros seus clientes, que elas estão mais alongadas, mais altas, mais slims. E dá pra você desmembrar diante, né, dessas características do seu corpo, essas cores e esses tons
pra trazer mais benefício ainda pro seu corpo. Então, por exemplo, eu, Marcelo, eu sempre fui magérrima, mas eu sempre ouvi das minhas agências que minhas pernas eram gordas, que a minha perna era gorda, que eu tinha que emagrecer horrores, e eu tenho mais volume de perna, que hoje eu amo, não tem nada a ver, gordo, tô louco, né? O povo é doido, gente, esse povo da moda é muito tóxico. Mas o que acontece? Eu sempre vou preferir usar peças mais escuras na parte de baixo, porque como eu tenho realmente os ombros muito fininhos e tenho um quadril um pouco mais largo, ele fica desproporcional, então eu sempre acabo usando peças mais escuras na parte de baixo pra trazer maior suavidade, pra trazer um equilíbrio maior das minhas peças. Então, quer tirar foto de quadril? Cor escura, embaixo, cores claras em cima. Quer destacar o busto? Quer ter um peitão? Invista em texturas, invista em cores claras, invista em brilho pra trazer um volume maior. Lembrando, gente, que texturas criam volumes. Então, todo tipo de textura dos tecidos vão trazer ele pra frente. Então, dá pra você pensar em malhas, franjas, babados, tecidos grossos. Tudo isso acaba expandindo a área. E, claramente, né, tecidos leves, fluidos, opacos, acabam retraindo mesmo. Então, parece que você tá ali, né, mais sugadinho. Então, sempre vem nesse raciocínio. Quer aumentar, traz textura. Quer diminuir, traz mais fluidez. Coisas básicas também, né? Linhas verticais alongam. Então pense em botões centrais, decotes em V, zíperes aparentes ou até listras. Eles sempre vão alongar quando é na vertical. Já as linhas horizontais achatam. Então cintos grossos, barras que cortam a perna, blusas que terminam no quadril, tudo que for muito largo, essas linhas horizontais vão acabar te achatando. E tem mais, tá, gente? Quer diquinha simples de styling pra se alongar? Use o mesmo tom de calça no seu sapato. Vai dar aquela cara de perna mais longa, de você muito mais alongada. O blazer com estrutura, que tem aquele ombrão forte, vai trazer o quê? Mais força pros seus ombros. Então, pra quem quer igual eu, uso muito ombreira, porque meus ombros são muito fininhos. Eu sempre acabo trazendo volume mais pra cá. Por quê? Porque traz força, confiança, então ajuda bastante a equilibrar meu corpo. Look monocromático, nem precisa falar, né, gente? Silhueta fluida, sofisticada, longínea, deixa uma cara muito mais forte, confiante e muito mais bonita. E no final das contas, a mágica não está na peça cara, tá? Em qual maneira você traz aquela peça na sua proporção. Agora, as peças que mais funcionam para cada silhueta. Gente, muito importante essa parte, anotem, tá? Silhueta retângulo, cintos grossos, blusas com volume, saias evasê, conjuntos com corte no centro da cintura. Para os corpos, triângulos, ombreira, gola canoa, calça reta, escarpã de bico fino. Triângulo invertido, pantalona, saias plissadas, peplum, tênis mais robustos. Ampulhetas, vestidos envelopes, saia lápis, croppeds bem cortados, calças de alfaiatarias justas. E a silhueta oval, blusas mais longas e fluidas, decotes em V, looks inteiros da mesma cor e vestidos retos com a fenda lateral. E novamente, se você se viu em mais de um desses corpos, combine essas dicas com consciência, veja o que realmente fica bom pra você, que a chave mesmo é saber onde você quer chamar atenção e também onde você quer suavizar, né? Porque assim, gente, uma sinceridade aqui pra vocês. A gente aprende muito, né, ainda mais crescendo, enfim, sendo mulher, que a gente tem que esconder o que a gente não gosta no nosso corpo. Eu gosto de fazer a estratégia contrária, eu gosto de mostrar os lugares onde eu gosto. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo meu colo, eu gosto muito, eu sempre fui muito seca, tive sempre o ombro bem marcadinho, então eu sou apaixonada por essa minha área e eu sou pescoçuda e eu adoro o pescoço bem grande, então eu sempre vou dar foco pra cá, pode ver. Eu trago o colar pra cá, eu uso muito decote, uso muito corset, eu gosto muito de trazer um foco pra esta área. Então, mesmo sabendo que eu não gosto tanto das minhas pernas porque eu acho elas um pouco fortes demais, o que eu faço? Eu não vou tirar totalmente o foco das minhas pernas, mas eu vou deixar o maior foco no meu busto, aqui na minha parte dos ombros, e assim eu vou equilibrando os meus looks, que é muito melhor você olhar pro que você gosta do que você olhar pro que você não gosta. Porque se você só olhar pro que você não gosta, minha filha, esquece. Você tá morta, que você vai ficar se olhando e falando, ai, eu odeio isso, eu odeio aquele liminho horrível, lá. Vai virar um bololô. Então é melhor você olhar pro que você gosta e ajustar a sua proporção, o seu corpo, enfim, baseado no que te valoriza. E agora, gente, os erros que todo mundo cometem e que acabam te encurtando. Primeiro, usar blusa longa sem acinturar. Gente, vai ficar uma coisa estranha, vai fluido demais, vai ficar sem nenhum tipo de estrutura. Nada que tenha estrutura é legal. A blusa sem corte achata o tronco e esconde o quadril, então vai ficar uma loucura. Coloque um cinto marcando ali. Dividir o look com cores muito contrastantes. Preto em cima, branco embaixo, cortando o look vai dar um contraste muito alto. E se você ainda não tem um avanço de moda, se você não entende, né, sobre o seu corpo, sobre o seu estilo, pode ser bem difícil de você ter uma valorização da sua silhueta. Corpos não equilibrados usando bolsas tiracolo. Gente, bolsa tiracolo, aquela transversal, ela é um problema. Por quê? Quando você não está com o look muito bem executado, se você não tem um avanço tão grande na moda, você vai cortar o seu look no meio e vai te achatar, vai ficar horroroso. Aquela bolsa no quadril, super desprogramada, gente, horrível. Igual quem coloca tiras no tornozelo. Então, uma pessoa que ela tem uma perna um pouco mais curta, que ela não tem um equilíbrio no look dela, ela vai e coloca várias tornozeleiras.
cotoveleiras. Já vai achatar também. Obviamente, looks largos demais, sem nenhum tipo de estrutura. Então, gente, roupa ampla precisa de estrutura. E tem que ter um elemento firme pra realmente dar essa coisa mais equilibrada. Então, ó, anotei um cinto, uma bota mais seca, um coque, uma manga estruturada, mas tem que ter algo que dê estrutura pra essa peça. E também ignorar os comprimentos das peças, que, gente, blusa ou casaco que termina no ponto errado acaba com a harmonia. Às vezes eu vejo umas meninas lindas usando uns casacos que acabam no meio, assim, do bumbum. Gente, não tá nem embaixo do bumbum, nem em cima. Quebra a harmonia, fica horroroso. E pra encerrarmos, gente, a gente precisa falar que o estilo, ele não é sobre corpo. Ele é mesmo sobre consciência. Então coloca de uma vez por todas na sua cabeça que, gente, você nunca foi problema. Nunca, nunca, nunca. É só que você viu uma roupa bonita num outro tipo de corpo e colocava e se frustrava porque você não se sentia forte, não entendia, não tinha conhecimento sobre a sua silhueta. Então não é que você é o problema, nem que a roupa é o problema. É mais sobre a proporção mesmo. E claro, ninguém nunca tinha te ensinado em como equilibrar, como se adaptar ao seu corpo, mas agora, depois desse vídeo da Mamis, você já sabe, né? Fala sério. E eu sempre falo e vou repetir, gente, conhecimento nos dá poder. Porque a partir do momento que você entra numa loja e entende, putz, ó, a Marcela falou que aquela calça não fica muito bem no meu corpo. Ó, aquilo ali vai pesar um pouco. Você começa a ter escolhas mais fortes, escolhas mais inteligentes. Você começa a gastar menos e ser mais assertiva nas suas escolhas em geral. E o melhor de tudo, você para de comprar com impulso e começa a comprar com propósito, que às vezes a gente acha que a gente não tem nada pra vestir, que a gente odeia nossas roupas, mas é só porque não tem conhecimento mesmo. Claro, né, amores, você para de usar as roupas pra se esconder e passa a usá-las para se mostrar. Porque estilo não é sobre tendência, é sobre intenção. Meus amores, se esse vídeo virou uma chave na sua cabeça, me conta aqui nos comentários. Qual foi a dica que você vai testar essa semana? O que você anotou no seu caderninho? E se você tem aquela amiga que reclama o tempo inteiro que nada fica bom nela, já manda esse vídeo que tenho certeza que vai ajudar muito a pobre garota. E agora que você tem toda a informação na sua mão, meu amor, vire a sua melhor stylist possível, porque eu sei que você merece. Espero que tenham gostado muito desse vídeo, assim como eu gostei. Se você gostou, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta aí um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 615 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já dá muito like, gente. Like, hype, hype, hype. E dá muitos comentários. Se inscreve também. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos. Me siga também nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. No Instagram, no TikTok. E já poste esse vídeo nos seus stories pra cada vez mais aumentarmos nossa comunidade de moda. Eu tenho certeza absoluta que a galera vai amar aprender um pouquinho conosco. Espero que tenham gostado muito, gente. Um beijo a vocês e tchau!